Olá a todos! Queria desenvolver hoje uma reflexão sobre a obesidade psíquica e, em paralelo àquela física, num processo de querer sair de emagrecer, né? Não precisa ser obesos para entender o que eu vou falar. Quando nós temos gordura no corpo e quanto mais pior nós, em relação aos nossos movimentos, nós nos sentimos lentos, porque tem um peso real, que produz tanto a lentidão dos movimentos, quanto junto a ela a preguiça, porque é muito esforço se mexer. E é muito esforço entrar num movimento novo, por exemplo, de exercício físico. Para quem não tem nenhuma obesidade, mas que tem uma vida sedentária, começar a fazer exercício físico é um desafio, porque requer muita disciplina e requer, assim, um controle sobre os próprios hábitos. A rotina é um desafio grande para todo mundo, porque a rotina nos dá estabilidade. Quando a gente entra numa rotina, qualquer que seja, a cada passo do que fazemos, nós não precisamos parar para pensar. Isso é rotina. Vai tudo no automático. Se eu, a cada momento, eu tenho que pensar o que eu vou fazer agora, o que eu vou comer, o que eu vou fazer depois, qual é o horário, em que momento eu vou sair, em que momento exatamente eu vou fazer uma série de coisas. Se eu presto demais atenção no desenvolvimento, no desenrolar do meu tempo e dos meus comportamentos, eu gasto muita energia aí. Então, existe o mecanismo do automatismo, que a gente chama de rotina também. Ela é muito útil, porque poupa tempo. Você não tem que pensar cada vez assim, exatamente o que você vai comer exatamente cada manhã. Né? Você pode pensar algumas coisas, mas você tem aí talvez você tenha aí algumas 2, 3, 4, 5 coisas que são as que você come. E aí você escolhe entre elas e não gasta mais tempo com isso, não gasta mais cérebro com isso, e o teu cérebro já está pensando nas coisas que você vai fazer naquele dia. Ou o automatismo de dirigir um carro. Você não tem que pensar em cada movimento que você faz, não é para ser, é justamente para adquirir um automatismo e dirigindo. E a gente dirige, ouve música, fala ao telefone, a gente pensa nas coisas do trabalho, a gente briga com quem está no carro. Enfim, a gente faz a vida, são automatismos. E no comportamento do dia a dia são rotinas. Então eu sei já em antecedência o que eu vou fazer. Isso me poupa energia. Agora, se eu percebo ao longo da vida, todo mundo uma hora percebe isso, né? Que precisamos mudar a rotina, porque precisamos introduzir, nem que seja alguns cuidados físicos, nem que seja tomar vitaminas, pode até ser isso, ou ainda mais fazer um exercício físico, a gente vai ter que modificar a configuração do nosso dia para fazer caber aquela atividade. Se for exercício físico de manhã, e de qualquer forma todo dia está sendo reconfigurado. Isso requer um investimento energético. Você tem que modificar o caminho até que o teu cérebro faz para chegar e para desenvolver as atividades que você desenvolve. Requer esforço. Um esforço mental, não só físico. E um esforço emocional que vai junto, porque a tua emoção, você está lá no sofá tomando o teu café da manhã ou sentado confortavelmente na mesa da cozinha e você não está acostumado a ter um horário. E aí você vai ter que acelerar. Isso eu não sei, eu não gosto. De manhã eu preciso de um tempo para acordar. Mas você tem um horário para sair. Né? Você tem um horário para fazer a ginástica, você tem um horário para se vestir, você tem um horário para fazer todas as coisas. E aí requer um redirecionamento até do nosso emocional, porque o emocional está ligado à nossa energia vital. Isso é esforço, essa é a disciplina, porque isso tem que acontecer um dia, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai.
Eu vi uma vez uma pessoa no Instagram, ele era um homem, ele falou assim, você vai pra academia, o primeiro dia não acontece nada, o segundo não acontece nada, o terceiro não acontece nada, o quarto não acontece nada, o 19º dia não acontece nada, depois de 4 meses também não parece que aconteceu absolutamente nada. É verdade. A menos que você não tenha 7, 8, 10, 20, 15 talvez no máximo, dependendo da tua forma física, não acontece absolutamente nada. Essa é a nossa percepção. Agora, precisa muito tempo, e isso é proporcional a quanto tempo você ficou parado e ao peso que você tem, para entrar, para aquilo virar uma nova rotina, para o teu corpo, agora não mais a tua psique, a tua psique consciente, mas o teu corpo começar a entrar naquele movimento. Eu mesma lembro que quando eu perdi um pouco de peso, eu lembro que eu fiquei eu corria, eu comecei a correr. Eu fiquei praticamente estacionada por 3 semanas no mesmo peso e eu corria quase todos os dias na esteira. Parecia, eu percebi isso outras vezes, parece que o corpo ele mantém até que pá, ele dá o salto. Aí ele fica lá, fica e depois dá o salto. Isso tem a ver também com a percepção física que a gente tem de nós mesmos, porque quando a gente perde peso muda a nossa imagem, a autoimagem, aquela que a gente percebe por dentro, não aquela do espelho, muda a psicologia dessa autoimagem, ou seja, psicologicamente tem um efeito a mudança dessa percepção do teu corpo do lado de dentro. Então tudo isso requer um investimento. Praticamente você tem que reinventar a roda. É como reaprender a comer quando você é pequenininho, você é bebê e você precisa aprender a segurar a colher. É muito trabalhoso, até virar uma nova rotina. E aí, beleza. Agora, essa quebra da rotina ou do automatismo implica muita consciência e autopercepção. Senão você não consegue fazer isso. Você pode até por um tempo, depois a gente cansa. É tipo, você faz uma corrida rápida, vai ser o quê? De 150 metros? Mas quantos quilômetros você vai fazer assim? As outras têm outro tipo de tempo. Então, depois você vai cansar, você vai parar. Qual é a relação disso com aquilo que eu percebo, que eu chamei de obesidade psíquica? O que eu vejo é que as pessoas buscam mudanças repentinas, milagrosas. E como estamos hoje cheios de cursos de autoconhecimentos e de várias formas de terapia, elas são curiosas, são interessantes, são inspiradoras, trazem algum elemento novo, você tem um momento de tá certo, mas depois você volta, tem uma gravitação que te leva basicamente no mesmo lugar de antes. Eu já vi e passou por mim muita gente que veio de outros processos de autoconhecimento. Eles podem seguir, mas tem literalmente uma gravitação por volta. E tem as pessoas que estão extremamente cansadas emocionalmente, porque já acham que fizeram muita coisa e o tal problema, a tal situação, a tal vivência interna nunca se resolveu. O que eu percebo é o mesmo mecanismo do corpo. Eu estou usando a metáfora do corpo porque eu acho que é mais do que uma metáfora. O corpo é um todo com o nosso ser. E porque é fácil de entender. Hoje todo mundo quer ir na academia, todo mundo quer ter um corpo bonito. Hoje o corpo é o grande ideal, o corpo bonito. Um corpo bonito é um corpo tonificado, em primeiro lugar, sem gordura e sem pele caindo, sem massa e mole. É um corpo tonificado, possivelmente musculoso, e sempre mais musculoso, o estereótipo está indo nessa direção. Para chegar nisso, você precisa de muito trabalho na academia. Eu acho que quem está buscando isso, ou quem conseguiu alcançar um pouco de músculo, sabe o quanto que isso demorou. Ainda mais quando você fez várias outras atividades. Imagina que você está muito tempo indo para a academia, só que você sempre fazia o básico que é uma manutenção,
Ou você batia papo com as pessoas, que eu vejo muito, e bater papo, é um lugar legal. Você faz um pouco, você está achando que você está fazendo. Mas na verdade você não está fazendo de verdade. Você não está investindo com tudo, não. Então não tem muitas mudanças. Não tem. E aí você fica desanimado um dia, porque, poxa, estou indo há muitos anos na academia, já mudei de muitas academias, já fiz vários tipos de exercícios e nada adiantou. Porque você não fez os exercícios, talvez, certos, com a intensidade que você precisava e com a regularidade que você precisava. A mesma coisa é com autoconhecimento. Se aquilo que você fez ainda não te deu resultados, é porque não foi fundo suficiente. Não foi fundo suficiente porque você não conseguiu, não parou, você parou antes do tempo. Ou, como muitas vezes acontece, o método que foi usado para aquele processo de autoconhecimento tem um limite. O método terapêutico é exatamente como óculos, como a lente do óculos. A gente enxerga o que a lente permite, porque senão é cegueira. Cegueira. Por que é cegueira? Porque vivemos numa cultura materialista, numa cultura que não está acostumada a olhar para as questões psíquicas, né? Não é uma cultura em que a psicologia é bem superficial. Então é óbvio que as crianças são criadas assim, por pais assim, crescem assim e criam filhos assim, produzem programas assim, escrevem coisas assim, fazem trabalhos assim. É normal. É normal. Agora, por isso que é cega. Então a terapia, a psicológica, fornece uma lente para enxergar alguma coisa nessa escuridão que são os sintomas que a gente vive, né? Sintomas psicológicos e também, no fundo, sintomas físicos. Agora, as lentes não são todas iguais. Tem lentes mais embaçadas, tem lentes mais apuradas. Tem lentes que te permitem ver mais longe, que seria também mais fundo, e tem lentes que te permitem enxergar só o que está debaixo do teu nariz, que também é importante ver. Só que quando eu olho por uma lente que só me ajuda a ver o que está embaixo do meu nariz, os estímulos que eu vou receber vão me dizer que isso é tudo que tem. E eu vou começar a trabalhar com essas informações e eu vou parar. E vai até me confundir, porque eu vou tentar entender alguns sintomas meus que não tem como entender olhando só a superfície. Algumas coisas eu consigo resolver, outras não. Então eu vou ser desviada, extraviada no meu processo de busca interior por conceitos superficiais que não me permitem chegar. E eu acho que são tudo que tem. A pessoa tem doutorado, a pessoa é muito conhecida, tem milhões de seguidores, a pessoa isso e aquilo, então deve ser legal. E eu vejo que as pessoas não olham exatamente para dentro de si para conferir se aquilo que elas aprenderam responde de verdade. Por que elas não fazem isso? Porque elas também gostariam que fosse tão simples, mas não é. Sinto estragar a festa, não é. Existe muito mais a ser compreendido e é por isso que os sintomas continuam acontecendo. Mas eu vejo uma preguiça que vem exatamente a mesma preguiça que a gente pode imaginar uma pessoa obesa tendo para levantar do sofá e correr ou ir andar. Uma preguiça. É a preguiça, entre aspas, do verdadeiro peso da matéria, que puxa para baixo, puxa para a estabilidade, que é o parar, o parado. É impressionante. Agora, quando a gente lida com o psíquico, qual é o peso? Por isso, qual é o peso? Eu queria trazer um conceito que é Montefoschi, Silvia Montefoschi, que é a psicanalista italiana que eu estou introduzindo, e que é a cabeça da psicanálise pós-junguiana. O próprio Montefoschi escreveu sobre isso.
ela trabalhou com a psicanálise de formas amplas, não só no consultório clínico. Por quê? Porque cada um de nós tem amplos aspectos e vive num mundo grande, com muitas coisas acontecendo e influenciado por todas essas coisas. Das associações mais próximas da psicanálise desde os tempos de Jung é a física. Na física tem um conceito que se chama matéria obscura. Ninguém tem a menor ideia do que seja, mas ela é 90% da matéria do universo. Eu estou aqui com a Wikipedia aqui em italiano, vocês têm em português, 90%. Olha o que diz o astrônomo da Universidade de Washington, ele chamado Bruce Margan. Em 2001 declarou para o jornal New York Times: é uma situação bastante embaraçosa admitir que não conseguimos encontrar quase o 90% da matéria do universo. Essa é a matéria obscura. É a matéria que não se vê. Porém, como sabemos então que ela existe? Pelos efeitos. Ela cria uma curva gravitacional fortíssima em volta dos objetos visíveis. Olha, as mais recentes medidas indicam que a matéria obscura constituiria cerca de 86% da massa do universo e cerca de 27% de sua energia. Inicialmente era indicada como massa que falta, termo que porém pode ser confuso, pode confundir, porque se observam os efeitos gravitacionais dessa massa que falta, porque ela não falta, ela está lá, só que ela não se vê. O que não se vê são todos os conteúdos que a gente vive a cada momento dentro de nós e na vida concreta que a gente não processa. A massa é energia, não é? Isso é Einstein. A massa é energia, por assim dizer, condensada. Se a gente trabalhar essa massa, a gente obtém energia, que é aquela sensação no corpo, aquela sensação maravilhosa de quando você levanta a perna e ela é leve. E é fácil, e dá vontade de levantá-la muitas vezes, e dá vontade de dançar e de se mexer, porque a gente tem leveza, porque temos energia disponível nesse mesmo corpo que antes tinha dificuldade de levantar uma perna. Essa é a energia que a gente resgata ao queimar gorduras e formar músculos. A mesma coisa podemos e precisamos, aliás, fazer com urgência enorme da transformação dos conteúdos que não processamos em energia disponível para a nossa vida. Energia disponível para a nossa vida significa força de vontade, poder pessoal, clareza mental, autoafirmação, realização. Os conteúdos que a gente não processa são todas aquelas emoções que você não trabalha dentro de você ou trabalha de forma superficial e malandra, porque você dá uma resposta rápida para não pensar muito o que você não quer. São todos os pensamentos que você cala, são todas as coisas que você percebe com o rabo do olho, tanto a respeito seu quanto a respeito dos outros, mas que você não quer ver porque não é conveniente. Vai dar trabalho, vai criar problema. São todos aqueles anos e anos de casamento fajuto que você teve ou tem ainda. São todas as mentiras que você fala para você mesma, são todas as mentiras que teus pais te falaram, são todas as coisas em que você acredita mesmo sabendo que não são para serem acreditadas e que fazem mal, incluindo exatamente como toda comida porcaria que se come e que faz mal. Mas aqui na boca parece boa, você está acostumada com aquela comida. Por que deve fazer mal? Todo mundo come e olha como todo mundo está. Olha como todo mundo está. Quando você se deita à noite e coloca a cabeça no travesseiro, você de verdade acha que você está bem e que os seus amigos que parecem bem estão bem? Ou você está só naquela vibe que faz com que você pense isso? E olhe lá se você entrar um pouco mais dentro de você. E depois que você dorme, você acorda à noite e não sabe por quê?
Acorda no meio da noite, naquele silêncio da noite e não sabe por quê? Talvez é para pensar em tudo aquilo que você deixou de pensar durante o dia. Essa é a matéria obscura. E quanto mais você vai acumulando coisas que você não quer ver, mais pesada fica a tua existência, mais difícil a mudança. Aí você depois quer fazer um cursinho de autoconhecimento, sessões de psicoterapia rápidas, para você se organizar as tuas emoções, para não te atrapalharem, ou seja, reforçar o mecanismo neurótico, basicamente, porque as emoções vazaram e elas vão sempre vazar. Sempre, é a natureza da emoção, e a emoção não é lixo, não é o xixi simplesmente que a gente tem que eliminar. Então elas vazam uma hora, e como você não sabe o que fazer com elas, não tem instrumentos apropriados para entender a mensagem contidas nelas, e não tem, sobretudo, vontade de se debruçar e de perder tempo, porque tem outras coisas que você quer fazer, você vai ter esse problema. Vai sempre ter emoção vazando, e aí estamos com esses índices de depressão por um lado e ansiedade por outro. São dois aspectos, são dois lados da mesma moeda, porque a represa está subindo, a água na represa, aliás, está subindo. A represa ameaça toda hora quebrar e desfalecer diante daquele volume gigantesco de água que está querendo emergir. E água é simbolicamente os conteúdos do inconsciente, ou seja, em outras palavras, usando a metáfora da física, aquela matéria obscura que você evitou enxergar. Então, se você quer fazer um trabalho real de autoconhecimento, você precisa realmente aprender a arregaçar as mangas e a ir fundo, porque essa é uma jornada de transformação, em que a transformação principal é aquela só dentro de você, no escurinho da tua cabeça, e que vai se refletir depois no mundo. Mas é preciso arregaçar as mangas e saber que existe muito mais por trás do limiar da consciência que está precisando vir à tona. Essa é o que a física chama de matéria obscura. Ela está carregada, tem energia e tem massa. A massa que poderá se transformar, finalmente, em energia de vida, em vitalidade, em alegria, porque o corpo fica alegre quando ele funciona. O corpo é feito para funcionar. E assim a psique também é feita para funcionar, não para ser drogada. Um abraço a todos e até o próximo.